Eu sempre começo esse podcast com uma pergunta bem assim específica, até para você remontar a sua memória aí. Eu quero saber quando que o pequenino Átila, com a Atilinha, como é que seus pais se chamavam? Tem algum apelido? Nossa, a Tilinha não dá pra ser, Atilinha né? não dá, né? Titi. Quando você era bem pequenininho, quando que você teve o estalo, ou foi depois de mais velho, que momento que você olhou o carro e falou, puta, isso aqui que eu quero viver disso aqui, eu gosto disso aqui, eu não vou largar? Na verdade, o automobilismo entrou na minha vida de uma maneira despretensiosa, né? Porque geralmente os pilotos têm alguém que tem uma veia que o pai era piloto, o tio era piloto. No meu não tinha, basicamente, meu pai, o João, como um bom brasileiro apaixonado por carros, e ele tinha um amigo que era mecânico de jet ski, que preparava kart de forma amadora em Itu, lá o Betão. E o Betão falou, pô, leva o seu filho um dia ver uma corrida de kart. Meu pai estava querendo me colocar no esporte e tal. Eu fui ver a corrida, gostei, ele me colocou numa escolinha. Eu em Interlagos aqui fiz 4 aulas. Aí ele comprou um kart e eu comecei a brincar. Mas era mais assim no intuito de me colocar no esporte, né? Porque eu acho que uma criança não fazer esporte é um negócio muito ruim, né? E aí eu comecei a brincar, correr daí no primeiro ano, aí ganhar uma corrida, outra, veio um título, e aí a coisa foi ficando séria. Então, assim, isso foi com 8 anos de idade, eu acho que com 10, assim, você já vislumbra, assim, quero viver disso daqui e tudo, né? Então, aí quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, 12, 13 anos, 14 anos, e aí eu fui morar na Europa, justamente para correr, daí eu acho que realmente falou assim, eu quero viver disso daqui, né? Você começou lá no Skin Cariol? Comecei no Skin Cariol, em Itu ali, foi a primeira vez que andei de kart. Você tem quantos anos, desculpa perguntar? Eu tenho 36. 36. Então você não pegou Senna, Piquet, nada? Não, eu lembro assim, quando o Senna veio a falecer, onde eu tava, obviamente eu não lembro assim, mas eu tinha 6 anos. Sim, né? Então nem pensava em correr nada. Pô, todo mundo da região ia correr lá no Skin Cariol, né? Chegou até o Mundialito ali de kart, veio vários pilotos de fora, tudo. Quem eu acompanhei muito, assim, na minha época de correr é o Rubinho, né? Tanto que pra mim foi, assim, uma experiência muito legal, porque quando eu tava na cadete, assim, o Rubinho já tava na Fórmula 1. Então eu lembro, assim, eu tenho foto com o Rubinho com 8 anos, 9 anos, 10 anos, tinha as 500 milhas de kart, ainda tem, né? Sim. Chegou a ter alguma lá em Tu? Ou sempre não. foi na Granja? Foi na Granja, acho que teve um ano que foi no interior. Teve em Santa Catarina? Limeira, teve em Limeira uma. Mas essa eu não participei. E aí eu vim disputar um título da Stock Car com o Rubinho, né? Então, assim, pra mim foi na época muito legal porque... Foi 14? Foi 14. Foi 14. Então, assim, pra mim foi muito legal porque foi quem eu vi realmente, Senna, o Piquet, conheço as histórias e tudo mais, mas quem eu vivenciei mesmo foi o Rubinho. Legal. Bom, foi pra Europa, correu de kart e correu mais alguma... Porque você teve 1,90 m, velho. Você não devia ser pequeno com 14, 15 anos, né? Não, na verdade, para mim o kart sempre foi muito difícil porque você fica, geralmente, 2 anos, né? Quando você, nas categorias assim, 2 anos de júnior menor, 2 anos de júnior. E eu sempre ficava 1 ano e meio, porque eu fazia meio ano para me adaptar à categoria, eu ia pro outro ano disputar o título. Aí eu fazia, assim, mais um meio, começava do ano e já trocava de categoria, né? Então, assim, não conseguia disputar 2 campeonatos inteiros. Por causa do tamanho? Por causa do tamanho. E eu já ficava muito mais alto que... O bom é que quando batia, ninguém queria brigar comigo, né? Sou mais alto da turma, né? Tem isso, né? Então eu parei com o kart muito cedo, eu parei com 15 anos. E aí eu fui disputar, no meu último ano de kart, eu fui disputar o europeu, né? E foi legal, assim, porque para disputar o europeu você tinha que fazer 14 anos, até o dia 10 de maio, que era a inscrição. E eu fazia dia 10 de maio. Eu fiz aniversário no último dia para ter idade para competir. E foi um campeonato muito legal, fiquei em 3º lugar, né? São mais de 130 pilotos. E aí isso também me abriu algumas portas. 3º de 130? Caraca, velho. É tanta gente, você nem corre com todo mundo, né? E são 6 etapas, né? Então, assim, não é um final de semana diferente do Mundial, que é um final de semana que você tá bem ou não. Então, foi minha experiência de kart na Europa e depois já fui correr de Fórmula BMW. Fórmula BMW. Que na época... Porque você teve Fórmula Renault, agora é Fórmula 4, né? Acho que são categorias que se equivalem. Era categoria de base, assim, de ensinamento. Eu não quis correr no Brasil para já ganhar experiência lá fora. E depois eu fui para a Fórmula 3 europeia. E aí, como é que foi lá? Cara, foi muito legal, porque eu fui vice-campeão alemão de Fórmula BMW. E o campeão foi o Vettel. Porra, só? De 20 corridas eu subi 16, o pódio ele subiu aos 20. Porra. Então, mas foi assim, um ano muito legal, com algumas vitórias e tudo mais. E aí eu fiz um teste para a Mercedes.
que eram com mais 17 pilotos, enfim, eles fazem diversas avaliações, porque eu não tinha condições de seguir, né? Enfim, euro, outra moeda, tudo. E aí eu fiz o teste para a Mercedes e eu passei, junto com o Lewis Hamilton e o Paul de Resta. Então eles bancavam a temporada e colocavam em algumas equipes, cada um numa equipe para ajudar a desenvolver o motor e tudo mais. E aí eu fui companheiro de equipe do Vettel, né, nesse ano. E aí foi meu último ano, que eu já era muito alto, e aí começa a atrapalhar, porque eu não tinha banco, você tem que pedir para fazer um furo mais na pedaleira, você vai ficando de uma maneira desconfortável. E quanto mais rápido o carro, pior é para o centro de gravidade e tudo mais. E aí foi meu último ano, eu voltei. E aí eu não quis mais correr. Falei assim, vou parar de correr. Porque Você tinha 17, 18? Tinha 18 anos. 18. E aí você... Eu tinha largado a escola, na verdade, tudo. Então eu fui terminar a escola, começar a faculdade. E aí eu estava já quase 2 anos parado. E aí o John Fogassi e o Ingo Hoffmann, são grandes pilotos, falaram, não, você precisa voltar a correr e tal, enfim. O Ingo estava no seu último ano também. E aí eu fui fazer um treino de Stock Car em Londrina e aqui estou. É mesmo? Então você não fez outra categoria? Você parou, falou, vou larguei, vou estudar? Voltei a começar a estudar, comecei a fazer faculdade e tudo. E aí voltei. E eu fiquei assim, literalmente sem pisar no autódromo, né? Não queria voltar a correr, tudo, porque eu fiz tratamento para parar de crescer, pra você ter ideia. Eu fiquei com 1,90 m, mas ia ter 2,04 m. Né? O pediatra então, assim, sempre dá desse susto na família, né? Eu passei por isso também, mas eu não fiz tratamento e não cheguei também. Porque quando você é pequeno, você vai no médico, vai fazendo a linha de crescimento, né? Então você tem distância. 2. E aí o meu ia, e aí você faz um tratamento à base de hormônios e tudo mais. Ainda salvei um pouco, porque ainda continua sendo alto, né? Mas eu sempre tive estrutura grande, sempre fui, estrutura óssea. Então é diferente, a gente tá falando ali, o Russell, tem uns caras que são altos, mas são muito magros, assim, né? São finos. O assim. Russell eu fiquei impressionado quando eu vi ele lá no Interlagos esse ano. Se ventar, voa. Nossa, meu, ele é muito magrinho. Diferente da gente, assim, você... Não dá, não. A gente tem estrutura grande. E aí, para estocar, isso atrapalha muito menos, tudo. Então dá para ser competitivo. E no fim, assim, o que acho que todo piloto quer é viver disso daí, o cara que gosta, né? E a Stock Car, ela se profissionalizou muito nos últimos anos, né? Antigamente, eu acho que era mais difícil, a época de Ingo, Paulão, Chico, de viver disso. Hoje você vê o nível de pilotos que estão na Stock Car, né? 4, 5 ex-pilotos de Fórmula 1, tudo mais. As empresas que estão, o promotor fazendo diversas melhorias no campeonato. Então, acho que ficou um campeonato muito forte. E, dá para você correr aqui, no seu país, estar próximo da família e tudo mais, fazer o que você gosta, e ainda ter tempo de ter outros negócios também. É verdade. Você formou em quê? Eu formei em administração em empresas, mas não é o que eu queria fazer. Você queria fazer o quê? Queria fazer engenharia civil. Eu gosto de obras, essas coisas. Só que, quando eu fui começar a faculdade, eu já estava correndo de Stock Car. E aí, assim, era muito mais difícil fazer engenharia civil. Pra você ter ideia, a administração eu fiz em 7 anos, né? Foi quase uma medicina. Quase jubilou. Porque eu fazia segunda, terça e quarta. Aí no meio eu troquei de faculdade, perdi várias matérias que não bateram. E aí fui indo. Porque pra você correr uma prova, você tem que ir 2 dias antes. E aí eu troquei de faculdade, porque a faculdade que eu fazia, se você perder, a média era 7, né? E você podia só repor uma prova. E aí várias vezes aconteceu de eu perder as 2. Tipo, eu fazia matéria de quinta-feira e eu ter que estar viajando com as Stock Car, sabe? E aí eu não conseguia fazer as provas. Aí eu troquei de faculdade, eu perdi algumas matérias, aí fui... Aliás, faculdade com média 7 é uma sacanagem, viu? Vocês que têm faculdade aí, que nos assistem, que assistem aqui por causa dos diretores, dos donos de montadora, presidentes, enfim. Parem com isso. Põe média 6, todo mundo fica mais feliz.